policiais então olharam para tudo isso e disseram: foi um acidente. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistérios. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Debbie Wolf. Como sempre, antes de começar, eu tenho que indicar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são perseguição, invasão, abuso sexual e sequestro. Vamos lá, caso bem misterioso. Debbie Wolf nasceu no dia 19 de junho de 1957 em Blackville, no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. Debbie era uma mulher aventureira, corajosa, engraçada, independente. Ela era brincalhona, tanto que no aniversário de 50 anos da mãe dela, ela contratou um stripper pra aparecer na festa. Debbie era esse tipo de pessoa, ela nunca perdia a piada. Depois de se formar em enfermagem, ela se mudou para Fayetteville, na Carolina do Norte, onde comprou uma cabaninha no meio do nada. Ela conseguiu um emprego no hospital e decidiu que viveria naquela casinha simples, cercada de muitas árvores e um lago. Debbie também adotou 2 cães chamados Mason e Morgan, 2 cachorros bem grandes, que ela tratava quase como filhos, mas que também acreditava que seriam bons cães de guarda para ela, já que ela era uma mulher sozinha, morando basicamente no meio do mato. No ano de 1985, aos 28 anos de idade, ela tinha um namorado com quem as coisas estavam ficando sérias, e a mãe estava bem orgulhosa da mulher independente que ela tinha se tornado. Naquele ano, na véspera de Natal, elas se encontraram, a Debbie e a mãe notou como ela estava mudada, mais madura, e deu um unicórnio de pelúcia para ela no Natal. A mãe deu um unicórnio de presente pra Debbie. Bom, no dia de Natal, a Debbie deveria trabalhar no hospital e ela levou o unicórnio com ela, o que alegrou muitos pacientes. Pelo que eu entendi, era um unicórnio de pelúcia, assim, bem grande, quase do tamanho de uma criança. Então eu imagino que muitos pacientes devem ter achado bem divertido ver a enfermeira andando por aí com um bicho de pelúcia gigante. E por volta das 16 horas, ela voltou para casa. No dia seguinte, a Debbie deveria voltar por volta das 8 da manhã, mas ela não apareceu. Ela não atendia o telefone, a sua mãe também não sabia onde ela estava, então a mãe pediu carona para um amigo da família chamado Kevin, correu para ver se alguma coisa tinha acontecido. E como vocês devem imaginar, sim, alguma coisa aconteceu naquela casa. A cabana estava uma bagunça, havia latas de cerveja por todo o gramado, os cães estavam presos dentro de casa e não tinham sido alimentados ainda naquele dia. Kevin encontrou a bolsa da Debbie escondida no canto do colchão da cama dela, quase debaixo do colchão, o que era muito estranho, parecia que ela tinha escondido a bolsa debaixo do colchão de propósito. A caixa de mensagens do telefone fixo dela tinha apenas uma mensagem gravada que tinha a voz de um homem. Hey Deb, missed you here at work today. Just wondering how you doing. If you're able to give me a call up here at the ward, I'm at 822-7007, or I'll give you a call at home tonight. You've been out a lot of days. You made me worry when you missed another one. Just want to make sure you're okay. Bye. Esse homem parecia indicar que ela vinha faltando o trabalho há algum tempo e deixou o seu telefone para que ela ligasse para ele. A mãe e o Kevin não reconheceram a voz desse homem e, é claro, a Debbie não vinha faltando o trabalho há vários dias. A gente já vai falar mais sobre essa ligação telefônica e esse cara. Mas a mãe e o Kevin deram mais algumas voltas pela propriedade a pé, soltaram os cachorros, acreditando que os cachorros também poderiam seguir o cheiro da Debbie e encontrá-la, mas não, os cachorros não a encontraram, então eles chamaram a polícia. O primeiro detetive apareceu com 2 cães farejadores, acreditando que a Debbie poderia estar perdida ou machucada em algum lugar nas árvores em volta da propriedade, mas a família não achava que fosse isso, já que eles andaram por aí, os cachorros andaram por aí e não tiveram nenhuma resposta. Mas, claro, com tantas árvores e um lago, ela pode ter caído, pode ter batido a cabeça, nunca se sabe, então eles deixaram o policial procurar todo o terreno. O detetive não pensou na possibilidade dela estar dentro do lago, ninguém pensou nessa possibilidade, então ele só decidiu dar algumas voltas com o cachorro mesmo. Ele não encontrou a Debbie e disse que a busca real só seria necessária se ela estivesse desaparecida por mais de 3 dias. O que não faz o menor sentido. Nada lhe indicava que ela simplesmente fugiu ou foi tirar férias. A bolsa dela, o dinheiro, os documentos estavam escondidos debaixo do colchão. No mínimo, isso indica que alguém esteve lá, né?
pra mim pelo menos, indica que alguém esteve lá e ela ficou assustada, ficou com medo de ser assaltada e simplesmente escondeu a bolsa debaixo do colchão. Bom, no dia 27 de dezembro, a Debbie já estava desaparecida há 24 horas quando o pai foi até a cabana alimentar os cachorros. Ele percebeu que o uniforme de enfermeira dela estava jogado no chão da cozinha. Ou seja, alguém esteve na casa naquela noite, mexeu nas coisas dela e deixou o uniforme de enfermeira no chão da cozinha, porque o uniforme não estava lá quando o Kevin e a mãe dela e o policial estiveram na casa. 5 dias depois do desaparecimento, dia 30 de dezembro, as buscas começaram na rua. Mas os detetives ainda achavam desnecessário olhar dentro do lago para ver se tinha alguém afogado dentro do lago. Então a família decidiu alugar equipamentos de mergulho e olhar no fundo do lago eles mesmos. Dia 1º de janeiro de 1986, uma das épocas mais frias do ano na Carolina do Norte, 2 amigos da família, Kevin e Gordon, entraram no lago para procurar pela Debbie. Kevin logo encontrou marcas de pés na lama dentro do lago. O chão do lago era de uma terra grossa, quase como argila, então as marcas ficaram lá durante todos esses dias. Ele decidiu olhar a parte mais funda, a mais ou menos 10 metros para dentro do lago. Partindo da beira do lago, ele andou 10 metros e encontrou o corpo dela. O corpo estava dentro de um barril enferrujado que parecia ter sido usado como âncora para que ela não flutuasse. Ela estava a 1,60 m da superfície, só os pés dela podiam ser vistos saindo do barril. 2 homens saíram do lago e chamaram a polícia. O corpo foi removido do lago, identificado e levado para o laboratório. Ela estava limpa, impressionantemente limpa, no sentido que não tinha terra nem argila no corpo. Também não havia sangue nas suas roupas, nem nos seus sapatos. Como eu disse, argila nem terra nos seus sapatos, nem nas suas roupas. A necrópsia foi feita no dia seguinte e foi concluído que ela não morreu afogada. Ela tinha marcas de luta nos dedos apenas. E o perito não pôde concluir qual foi a causa da sua morte. Aquelas marquinhas eram nas pontas do dedo dela e ele não conseguia imaginar que tipo de defesa ela faria usando só as pontas dos dedos. No máximo era como se ela tivesse se agarrado a alguma coisa, mas desse jeito não faz muito sentido. Não havia sinal de hipotermia e ele também achou interessante que ela não estava inchada. Como assim? Bom, quando um corpo fica muito tempo embaixo d'água, 6 dias, por exemplo, ele fica inchado. E ela não estava inchada. Ou seja, ela foi jogada dentro do lago há menos de 2 dias. Ela já estava morta há um tempo quando foi jogada dentro do lago. O perito também notou que havia sêmen dentro dela, mas como eram os anos 80, ele guardou essas amostras e não analisou porque eram os anos 80, ele não sabia, ele não tinha essa tecnologia ainda. E agora, 36 anos depois, ninguém sabe onde estão essas amostras. Tá perdida, ninguém sabe onde está. Os policiais, então, olharam para tudo isso e disseram: foi um acidente. Um acidente. Ela bebeu cerveja, entrou no barril, bateu a cabeça ou teve hipotermia e foi parar no fundo do lago. Claro. A família insistiu que a Debbie era uma ótima nadadora e, sendo enfermeira, ela sabia que não se deve entrar naquele lago no meio de dezembro. Nem no verão ela entrava naquele lago por causa de toda a lama. Era uma lama muito espessa para você simplesmente entrar. Não faz sentido que tenha sido um acidente. E aí, do nada, o xerife decidiu que não existia barril nenhum. Barril não existe. Eles não deram ouvidos à família, foi um acidente e caso encerrado. Assim. Mas aí o mais estranho é que o barril realmente sumiu. Tipo, tinha um barril. E aí no dia 4 de janeiro, alguém foi lá e levou o barril, porque o barril não estava mais na casa. Os policiais não levaram o barril para a delegacia. O barril ficou na casa, desapareceu, alguém foi lá e levou. Tem alguma coisa bem estranha acontecendo aqui. Alguém fez visitas constantes à casa da Debbie, mexendo nas coisas dela, mudando o corpo de lugar. E agora levaram o barril onde ela foi encontrada. De acordo com a mãe, aquele barril era da casa dela. Era um barril que ela deixava na garagem, por algum motivo que eu, sei lá, agora alguém levou. 2 meses depois, a mãe da Debbie recebeu as roupas da filha.
de volta. As roupas que ela usava quando foi encontrada no fundo do lago: uma camiseta preta, uma jaqueta camuflada masculina, calças marrons masculinas, um sutiã de um tamanho grande demais para Debbie e tênis masculinos também grandes demais para servir nela. Aquelas roupas não eram da Debbie. Até hoje, a gente não sabe de quem eram essas roupas. Além disso, a família, é claro, depois da morte dela, depois do funeral, a família ficou com a casa e eles puderam limpar e observar a casa toda. Então eles confirmaram que o uniforme de enfermeira que a Debbie usou no dia de Natal também desapareceu. Uma colega disse que ela derramou café no uniforme antes de ir embora e que esse uniforme tinha mangas compridas, porque era inverno, estava frio. E o uniforme que foi encontrado no chão da sala era de mangas curtas e não tinha nenhuma mancha de café. Não era o mesmo uniforme e o original desapareceu. O carro dela também foi entregue à família e eles perceberam que a última pessoa a dirigir o veículo provavelmente era bem mais alta do que a Debbie, porque tinha empurrado o banco muito para trás. E com tudo isso, as teorias se formam, né? A gente pode imaginar que um homem ou um grupo de pessoas esteve na casa dela durante aquela noite, dirigiu o carro dela, trancou os cães dentro da cabana, abusou sexualmente dela e a matou. Esse homem ou esse grupo de pessoas escondeu o corpo, trocou as roupas dela, ficou com as chaves da casa ou fez uma cópia das chaves da casa e continuou voltando lá todos os dias. Essas pessoas ou esse cara mexeu nas coisas dela, moveu o corpo e decidiu deixá-la no fundo do lago dentro de um barril. Quando soube que ela foi encontrada, voltou para roubar o barril. Muitos acreditam que o homem que deixou aquela mensagem de voz é o assassino. Hey Deb, missed you here at work today. Just wondering how you doing. If you're able to give me a call up here at the ward, I'm at 822-7007, or I'll give you a call at home tonight. You've been out a lot of days. You made me worry when you missed another one. Just want to make sure you're okay. Bye. E ele acreditava que levaria alguns dias para alguém ir na casa dela, por isso ele falou na mensagem: faz alguns dias que você não vem pro trabalho. O telefone que ele deixou aparentemente pertencia a um homem que trabalhava como voluntário no hospital. Tinha uma quedinha pela Debbie e ele disse que foi ele quem deixou a mensagem de voz, mas policiais disseram que ele foi interrogado e que não existem evidências contra ele e que ele não é o culpado. Mas por que outro motivo alguém deixaria uma mensagem de voz no dia que ela desapareceu, dizendo que ela não vai ao trabalho há dias, sendo que ela está aparecendo no trabalho há dias? A não ser que ele tenha dito aos policiais que não a via no trabalho há dias e ficou preocupado. Mas ela estava trabalhando em outra ala ou alguma coisa assim? A gente não sabe, a gente não teve essa explicação. As colegas da Debbie também disseram que havia outro homem que vinha perseguindo ela por um tempo, e esse homem também foi entrevistado pela polícia. Ele se recusou a fazer um teste do polígrafo e fugiu da cidade alguns dias depois. Ele se mudou da cidade e nunca mais voltou, alguns dias depois de ser interrogado sobre o caso da Debbie. Muita gente acha estranho que o namorado da Debbie não é mencionado em lugar nenhum. Eu disse que ela tinha um namorado na época e que aparentemente as coisas estavam ficando mais sérias entre os dois. A gente nunca tem o nome dele em lugar nenhum. Ele não é dito como suspeito, mas também nunca aparece como alguém que estava presente nas buscas ou alguém que protesta contra a polícia. Nada disso. É bizarro. Tudo que a gente sabe é que ela tinha um namorado. Ele existia. Isso é tudo que a gente sabe sobre ele. O nome dele nunca foi revelado. Nada disso. Assim. Algumas pessoas também acreditam que o culpado pode ter uma ligação com a polícia, né? Por isso os policiais simplesmente se recusavam a acreditar na família de um jeito tão ridículo, a ponto de literalmente dizer: não tinha barril nenhum, foi um acidente e pronto. Esses dois homens incrivelmente suspeitos, um que deixou uma ligação estranha e outro que fugiu da cidade uns dias depois de ser interrogado, são inocentes. E é isso. E acabou e é isso. Então por isso muitas pessoas acreditam que o assassino provavelmente tem algum contato com a polícia, né? Alguma ligação com a polícia. Mas me digam o que vocês acham, pessoal. Quais são as suas teorias, porque isso foi tudo o que eu encontrei. 36 anos e nada até agora. Todo esse tempo se passou e a gente ainda não sabe o que aconteceu com a Debbie. Digam o que vocês acham e, como sempre,
Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix está passando aqui embaixo. E como sempre, muito obrigada aos membros do canal, Vanessa Santos, Ieda Silva e Alexis Rodrigues. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho de membros. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!